Muito bem, vamos dar então continuidade à nossa criação da planilha do Campeonato Brasileiro. Na aba classificação, nós temos que montar então agora o cálculo para pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra, saldo de gol e porcentagem de aproveitamento. Eu aconselho a gente começar pelo campo de gols pró, que foi quantos gols o time fez a seu favor, ok? Então o que eu poderia fazer? Usar a função soma-se para calcular quantos gols o time fez. Então, soma-se, está aqui ela. Qual que é o intervalo que contém o critério que eu quero? Então, o primeiro intervalo é o intervalo dos times. Note que quando eu selecionei aqui todos os times, ele apareceu para mim, ó, tabela 1. Por quê? Porque essa aqui é tabela 1. E o que eu selecionei? Eu selecionei a coluna time da casa, que é o que está escrito aqui, ó, time da casa. Então, para a gente não ter que ficar voltando nesta planilha para selecionarmos os dados, vamos decorar isso aqui. Time da casa, gol da casa. Visitante, gol visitante. São os campos da tabela 1, ok? Então, a gente fez aqui a soma-se da tabela 1, time da casa. Então, esse é o intervalo do meu critério. E qual que é o critério? Ele tem que ser igual a Atlético Paranaense, ok? Se ele for igual ao Atlético Paranaense, então eu vou somar os gols que ele fez em casa. Fecho parênteses, dou um Enter. Ele diz que fez 5 gols quando o Atlético Paranaense jogou em casa. Vamos analisar aqui onde está o Atlético Paranaense. Aqui embaixo, o único jogo que ele jogou em casa, ele fez 5 gols. Ok? Vamos agora refazer essa função sem ter que ir para a aba de confrontos para fazer essa seleção. Então vamos lá. Igual soma-se. Qual que era o intervalo mesmo? Então o intervalo está na tabela 1. Então vou começar a escrever tab e ele aparece para mim, olha, tabela. Eu seleciono ela, no caso ela já está selecionada, eu clico um tab no meu teclado e ele pega a informação do tabela. Então a tabela tem vários campos, que era o quê? Time da casa, gol da casa. O xizinho, que separava os dois resultados, gol visitante e visitante. Então, primeiramente eu quero o quê? Os gols que ele fez em casa. Então eu vou abrir um colchete aqui. E veja que ele já aparece aqui as informações dos campos que existem. Então, primeiramente, eu peguei o time da... Quero avaliar que meu critério é o time da casa. Então, já está selecionado em cima. Quando eu clico setinha para baixo, ele vai selecionando outros. Mas eu quero o time da casa. Dou um tab, fecho colchetes. Então, o time da casa tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a Atlético Paranaense. Se ele for igual a Atlético Paranaense, ele vai somar qual coluna? Vou começar a escrever tabela. Ele apareceu ali para mim. Tab. Abre colchetes. Ele vai ter que somar para mim gol casa. Fecho colchetes. Dou um tab primeiro. Fecho colchetes. E fecho a minha função do soma-se e dou um Enter. Olha aí. Gols Pro 5. Ok. Mas o Atlético também joga fora. Ou seja, ele também é um visitante. Como que eu faço isso? Vamos subir aqui na minha função. Declaro um F2 para digitar. Vamos adicionar o sinal de mais, porque a gente vai somar. Pegar esse conteúdo do soma-se, que foi 5 gols, e somar com mais o conteúdo do soma-se, que vai ser quando o Atlético for um time visitante. Então vamos lá. Mais soma-se. Começo a escrever tabela. Apareceu. Dou um tab. Abro colchetes. Agora ele vai ser visitante. Tab. Fecha colchetes. Então, se na tabela
campo visitante for igual ao Atlético Paranaense, note que a minha função aqui ela acabou sobrepondo o campo o A4 que eu quero selecionar, certo? Você pode escrever aqui A4 tranquilamente. Então, A4. Qual que é o meu intervalo da soma? O meu intervalo da soma está na tabela 1. Abre colchetes. Gol visitante. Dou um tab. Opa. Gol visitante. Eu acabei esquecendo de dar o tab. Ele jogou para baixo minha função. É só fechar o colchete aqui e fechar o parênteses do soma-se. Dá um Enter. Ok. Então a soma dos gols da casa mais os gols como visitante dá 8. Vamos conferir. 5 como dono da casa e 3 como visitante. Certinho. Certo? Vamos colocar mais um gol aqui. Vamos ver se ele atualiza a minha planilha. 4. 4. Então 4 mais 5, 9. Na minha planilha de gols Pro, 9 gols. Próximo campo, que é legal a gente calcular e é fácil também, é o campo do gols contra. Ele é praticamente igual à planilha de gols Pro. Só que na planilha de gols Pro, eu avaliava, então, se esse campo era o time da casa e somava os gols da casa. Aqui a gente vai fazer o inverso. A gente vai avaliar se o time é da casa e vai somar, ao invés de gol da casa, o gol do visitante, para dar os gols contra. Então vamos lá. Soma-se. O intervalo é tabela 1, time da casa, fecha colchetes, tem que ser igual ao Atlético Paranaense, e ele vai somar o tabela 1, abre colchetes, gol visitante. Fecha colchetes e fecha parênteses. Vamos já acrescentar a segunda parte do soma-se, mais soma-se, tabela 1, abre colchetes, visitante, fecha colchetes. Teria que selecionar aqui A4, não consigo, então vou escrever aqui A4, ponto e vírgula, e vou somar da tabela 1, abre colchetes, o gol casa. Fecho, gol casa, fecha colchetes e fecha o parênteses do soma-se. Dou um Enter. 6 gols contra. Vamos conferir? Atlético Paranaense tomou 5 gols do Fluminense e mais um gol do Figueirense. 6 gols. Vamos diminuir aqui para 2. Então, 2 do Fluminense mais 1 do Figueirense vai ficar 3. Então, classificação, gols contra 3. Na próxima aula, a gente vai completar agora a parte de pontos ganhos, que daí a parte de pontos, jogos, vitórias, empates e derrotas, teremos que usar a função matricial. Até lá!